Em nome do povo de Faxinal dos Guedes, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro aberto os trabalhos desta sessão. Dada a assinatura dos vereadores no registro de presença, solicito ao secretário da mesa, vereador Marciano Alves dos Santos, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da 15ª legislatura, da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal dos Guedes. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 18h30, na sala de sessões, na sede do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores, sob a presidência do excelentíssimo senhor Lucas Gabriel Ramilo, que, verificando a presença da vereança, constando o quórum, declarou aberta a sessão, registrando a presença do assessor do senador Jorginho Melo, também presidente do PL e ex-vereador, senhor Paulo de Lima. A seguir, determinou a leitura do pequeno expediente do Executivo, ofício GP 012-2021, em 04 de fevereiro, encaminha-se os seguintes projetos para deliberação. Projeto de Lei 001-2021, dispõe sobre autorização para a doação de lote urbano de propriedade do município de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de Lei número 002-2021, dispôs sobre autorização para receber por doações e por escritura pública áreas destinadas à Rua Barra Grande e Rua 20 de Janeiro, de propriedade da empresa Soler Holding Limitada e da outras providências. Matéria do Legislativo, de vereadores da oposição, comunica aos líderes, líder de bancada do PSD, vereador Jean Kelly Dallagnol, líder de bancada do Podemos, vereador Ronaldo Daga, líder de bancada da oposição, vereador Vladimir Neves de Oliveira. De vereadores da oposição indicam, com base no artigo 29 do Regimento Interno, os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Resolução número 1/2021, de presidente da mesa, nomeia em posse as comissões permanentes da Câmara de Vereadores e da outras providências. Portaria número 5/2021, do presidente da mesa, publica medidas a que se refere à prevenção e enfrentamento à Covid-19. Fez uso do tempo de líder de bancada, vereador Vladimir Neves de Oliveira, manifestando a discordância quanto à escolha dos membros das comissões e interpretação regimental. Na ordem do dia, não houve matérias para ser deliberado no grande expediente, com registro das inscrições para fazer uso das palavras, assuntos abordados. Primeiro, André Quilpe de Figueiredo. Compromisso legislar, relato de serviço na administração anterior, enquanto secretário da Agricultura, pedindo incentivo ao projeto Erradicação e Brucelose e Tuberculose. Segundo, Eloy Botim, serviço do Legislativo nas mais diversas atribuições, o qual pretende fazer. Terceiro, Ronaldo Fernando Daga, trabalho que pretende realizar no Legislativo, visita feita à Secretaria de Saúde, tendo conhecimento sobre o processo de imunização do Covid-19. Quarto, Silvio Rosa da Silva, compromisso nas atribuições do cargo legislativo. Quinto, Vladimir Neves de Oliveira, papel do Poder Legislativo que pretende exercer, função de cada poder, legislativo e executivo. Sexto, Jean Kelly Dallagnol, trabalho no Legislativo de forma democrática, visita no Poder Executivo e esclarecimento do Covid-19. Sétimo, Juarez Berté, trabalho no Legislativo como representante do povo. Oitavo, Marciano Alves dos Santos, contribuição no Legislativo com a população faxinalense, relato sobre o funcionamento da rede municipal de educação com o início das aulas. Fim dos pronunciamentos, fez o uso da palavra, senhor presidente, abordando sobre oportunidade de presidir e legislativo, liberação restrita do público nas sessões, liberação a todas as mídias através do cadastro da retransmissão das sessões, trabalho sendo feito pela comunidade, município frente ao Covid-19. Não havendo mais vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, o presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia 16 de fevereiro do corrente ano, no mesmo local e horário. Agradecendo a presença, encerrou a sessão, do que, para constar, lavrou-se a presente ata. Eu coloco a ata em discussão.
Eu coloco a ata em votação. Contrários se manifestem. Declaro aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura das matérias constantes no expediente de hoje. Expediente do Executivo. Ofício GP 025/2021. Informa esta Casa de Leis ao líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores, senhor André Quilpe de Figueiredo. Decreto número 056/2021. Determina a revisão do Plano Municipal de Contingência e estabelece novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no município de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, e da outras providências. Gilberto Ângelo Lazzi, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Decreta. Artigo número 1. Além das medidas restritivas estaduais e municipais vigentes, ficam suspensas no período de 16 de fevereiro a 1º de março de 2021 as seguintes atividades. Independente de eventual alterações da posição do município na matriz do risco divulgada pelo Estado de Santa Catarina. 1. Atividades esportivas de caráter recreativo, inclusive as escolinhas particulares e programas esportivos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Esportes e academias. 2. Eventos e competições esportivas organizados pelo poder público ou pela iniciativa privada. 3. Casas noturnas, boates, casas de shows, pubs e afins. 4. Bares, petiscarias, choperias, cervejarias, whisquerias e outros locais destinados ao consumo predominante de bebidas alcoólicas em qualquer horário. 5º, congresso, feiras e exposições. 6º, eventos sociais compreendendo casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, bodas, formaturas, batizados, festas infantis e afins, realizados em espaços comerciais e residenciais. 7º, a igreja e templos religiosos, inclusive celebrações ao ar livre. 8º, piscinas de uso coletivo e clubes sociais, parques aquáticos e similares. Inciso 1º, fica proibida a permanência de pessoas em praças, vias públicas, pátios, depósitos de combustíveis e outros espaços onde há riscos potencial que ocorrem aglomerações, especialmente naquelas onde ocorre o compartilhamento de chimarrão e bebidas em geral. Inciso 2º, fica proibido, em estabelecimento comercial, clubes congêneres, atividades coletivas que envolvam jogos de baralho, dominó, sinuca, bilhar, bocha, boliche, entre outras que possam incentivar aglomerações. 3º, fica proibido o uso de equipamentos de amplificação sonora ou instrumentos musicais, bem como a realização de shows, voz e violão e eventos em geral que possam incentivar aglomerações. Inciso 4º, nas lojas de conveniências de postos de combustíveis não pode haver consumo de bebidas alcoólicas, nem a permanência no local, somente será permitido a venda. Artigo 2º, as aulas no território municipal começarão a partir do dia 18/2/2021 na rede estadual, de forma remota e presencial a partir do dia 1/3/2021. Na rede pública, as aulas presenciais começarão a partir do dia 1/3/2021. Artigo 3º. No período de 16 de fevereiro a 1º de março de 2021, os restantes poderão funcionar exclusivamente nos seguintes horários. Os restaurantes poderão funcionar exclusivamente nos seguintes horários, desde que atendidas as medidas sanitárias vigentes, das 6 às 20 horas, após esse horário somente do sistema delivery. Passamos agora à ordem do dia. Tem mais matérias para ver? Tem. Senhor presidente. Só um momento, perdão, tem mais matérias a serem lidas. Os restaurantes localizados às margens da BR-282, que atendem aos usuários que trafegam pela via, terão horários estendidos até às 22 horas. Inciso 1º, considera-se atividades de restaurante para os fins deste decreto
aquela destinada a servir café, almoço e jantar, nos períodos correspondentes aos horários definidos no incisos 1 e 2 do artigo. Os frute-truque e similares passam a funcionar exclusivamente no sistema deliveries, sendo proibido o consumo no álcool, no local. Parágrafo único. Os estabelecimentos descritos no caput poderão atender no horário normal, desde que respeitando os horários máximos de funcionamento às 22 horas. Artigo 5º. Padarias poderão atender em horário normal somente com venda no balcão. Artigo 6º. Supermercados ficam restringido o acesso simultâneo de apenas uma pessoa por família. Fica proibida a degustação de produtos e alimentos na parte interna. Artigo 7º. O descumprimento do disposto nesse decreto acarretará a responsabilização dos proprietários dos estabelecimentos e constituirá infração sanitária nos termos da Lei Estadual número 6.320, de 1983, e Lei Complementar Municipal 011/2001, de 25/6/2001. Artigo 8º. A fiscalização do cumprimento das restrições estabelecidas nesse decreto ficará a cargo Vigilância Sanitária e Defesa Civil Municipal, com apoio dos órgãos de segurança pública. Artigo 9º. Deste decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 16 de fevereiro de 2021. Gilberto Ângelo Lázari, Prefeito Municipal. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria constante em votação. Senhor presidente, pela ordem, faça favor. Qual seria a questão? Eu gostaria de usar a tribuna pelo partido PSD, né? Vereador, depois da ordem do dia e da votação das matérias, não dá mais para usar o tempo de bancada. Mas é que eu tinha pedido antes, né? Não tinha terminado a ordem do dia, né, senhor presidente? Como sempre aconteceu, inclusive o vereador Silvio, se não me engano, já teve um pedido negado em outra sessão legislativa. Depois que termina o pequeno expediente, tem mais 3 segundos ali, né? Caso aconteça. Começou a ordem do dia, por questões de decoro e segurança jurídica, nós começaremos então a votação, respeitando o regimento interno, e aí não poderá mais haver o tempo de tribuna. Não. Tá bom, eu me pronuncio na tribuna, mas justamente eu tinha pedido antes, né? Daí não tinha terminado a... Certo, não tinha terminado. Exatamente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das matérias constantes em votação. Projeto de Lei Executivo número 1/2021. Projeto de Lei Ordinária número 001/2021. Dispõe sobre a autorização para doação de lote urbano de propriedade do município de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, e de outras providências. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar por doação com encargos, mediante processo de licitação, o lote número 04 da quadra número 198 do condomínio industrial constante da matrícula 26.385 do cartório de registro de imóveis da comarca de Xanxerê, Santa Catarina, e transferir mediante escritura pública conforme descrição a seguir. 1. Lote 04 da quadra número 198 com área de 2.831,91 metros quadrados, localizado ao lado de numeração par na Rua do Bosque, no condomínio industrial, com as seguintes confrontações. Ao norte, confronta o lote número 03 em 78,28 metros. Ao sul, confronta com a Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, matrícula número 11.002 em 86,62 metros. Ao leste, confronta com a Rua do Bosque, em 42,76 metros. A oeste, confronta a Rua Araçá, em 30 metros. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Fica revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2021. Gilberto Ângelo Lázari, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. O projeto teve a sua aprovação nas comissões competentes. Eu coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Contrários, se manifestem. Declaro aprovado. Projeto de Lei Executivo número 2 de 2021.
Projeto de Lei Ordinária número 002/2021. Dispõe sobre autorização para receber, por doação e por escritura pública, áreas destinadas à Rua Barra Grande e à Rua 20 de Janeiro, de propriedade da empresa Soler Holding Limitada e de outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação a área de 1.143,46 metros quadrados destinada a ser incorporada na Rua 20 de Janeiro e a área de 960,71 metros destinada a ser incorporada na Rua Barra Grande, constante matrícula número 16.495 do CRI de Xanxerê, no bairro 2, deste município de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Projeto elaborado pela Engenharia Civil, Samanta de Campos da Silva, CREA SA, número 17.1344, dígito 0. Artigo 2. Essas áreas a serem recebidas por doações resultam em dois imóveis, sendo área com 1.143,46 metros, situada na Rua 20 de Janeiro, esquina com a Rua Barra Grande, conforme descrição que segue. Ao norte, confronta com a Rua Barra Grande em 10,74 metros. Ao sul, confronta com a parte no lote número 09, Rodrigo Alessio e Thaís Jordânia Alessio, matrícula número 35.876, em 8,91 metros. Ao leste, confronta com a parte do lote número 9, com a Rua 20 de Janeiro, em 103,55 metros. E ao oeste, confronta com o lote número 21, na Rua Barra Grande, esquina com a Rua 20 de Janeiro, conforme descrição que segue. Ao norte, confronta com a Rua Barra Grande em 132,6 metros. Ao sul, confronta com a parte do lote número 21, em 121,32 metros. Ao leste, confronta com a Rua 20 de Janeiro, em 5,92 metros. E ao oeste, confronta com a parte do lote número 1, do Roque Possamay e Joreide dos Santos Possamay, matrícula número 21.987, em 8.000 metros. 8 metros. Artigo 3. Essas áreas doadas ficam afetadas pelo interesse público e incorporadas ao patrimônio do município. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5. Fica revogadas as disposições em ao contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2021. Gilberto Ângelo Lázari, Prefeito de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. O projeto teve sua aprovação em comissão. Eu coloco em primeira discussão. Eu coloco em primeira votação. Contrários se manifestem. Declaro aprovado. Passamos agora ao momento dos pronunciamentos dos vereadores que se inscreveram. Com a palavra, o vereador Ronaldo Daga. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores e a toda a população faxinalense. Em relação a esse problema de pandemia, volta às aulas, é uma questão que preocupa muito aos pais, não poderia ser diferente. Muitas incertezas ainda, né? Cada semana o quadro muda e realmente é uma situação complicada o cenário atual do Covid-19. Então, toda essa preocupação, ela se estende, logicamente, aos diretores, aos professores, aos funcionários, em poder se organizar, poder estar se organizando para fazer o melhor trabalho. Nessa questão, eu estive visitando alguns colégios do nosso município, aos quais eu quero deixar, primeiramente, um agradecimento pela disponibilidade, pelo diálogo, pelas informações. Salientar que nosso município dispõe de ótimas estruturas, né? Acho que todo mundo é ciente disso. Somos privilegiados e todos estão preparados
para receber nossos filhos aí dentro das normas e das condições. Fica aqui o meu apreço, a minha solidariedade a todos esses professores, diretores e funcionários dessas escolas, porque antes mesmo da pandemia existe uma carga e uma cobrança muito grande em cima dessa classe, e agora com aulas online, aulas presenciais, aumenta ainda mais os afazeres, né? Concede a parte, nobre vereador. Sim. Com a palavra em a parte de 2 minutos, o vereador Marciano Alves dos Santos. Nobre vereador Ronaldo, obrigado pela parte. Dizer que as escolas municipais, a educação de Faxinal dos Guedes, está preparadas para receber os alunos, sendo que todas as licitações estão ok, os EPIs, máscara, álcool em gel, fitas para distanciamento dos alunos. O PDDE, também, o governo mandou um dinheiro para a escola para ela usar a autonomia do jeito que ela quiser. Então, assim, as escolas municipais, a Secretaria de Educação está bem preparada. Se haver o retorno, eles estão ótimos, estão preparados para receber os alunos. Obrigado, nobre vereador. Perfeito, professor Borracha. Eu acho que confirma a tua colocação. Alguns diretores me relataram justamente essa questão, né, que existe esse recurso aí para ser utilizado no combate ao Covid. Continuando, que, enfim, eles estão, professores, diretores, toda hora se reinventando e se adequando, né, devido às situações. Eu acho que todo o comércio está agindo dessa maneira e não ia ser diferente nos colégios, né. Tem também a questão de que alguns funcionários, alguns professores, devido ao grupo de risco, não vão poder estar trabalhando, né, o que prejudica ainda mais, né, o trabalho daqueles que estarão em sala de aula, né, e então essa logística certamente será resolvida aí com os diretores responsáveis. Mas apesar de todas essas situações adversas, gostaria aqui de deixar o meu parabéns a toda a classe, a todos os diretores, professores e os demais funcionários dos colégios, que pela total dedicação e empenho, que dialogando, conversando, percebe-se essa preocupação em poder prestar o melhor atendimento, né? Pois hoje é uma coisa que você traça um plano e semana que vem você tem que mudar o plano, né? Então, como alguns diretores já me relataram, existe o plano A, existe o plano B, e realmente não é fácil de se organizar nessa maneira, né? Então, obrigado. Gostaria de nominar as diretoras aqui, a Josiane, Silvana, Patrícia, a Josidamo do Terezinha e os demais secretários e funcionários que estiveram dialogando nesse sentido. Devido a um problema de cirurgia, não consegui visitar todos os colégios, mas me coloco à disposição e pretendo retornar aí o mais breve possível, tá conversando também com as demais entidades. Para finalizar, presidente, queria deixar aqui o meu parabéns às duas rádios municipais, né, a Rádio Alternativa e a Rádio Cidade FM. Afinal de contas, dia 13 tivemos o Dia Mundial da Rádio, porque eu acredito que é um meio de comunicação que é muito antigo, muito utilizado. Atualmente utilizamos também desse meio, onde nossas sessões elas são retransmitidas aos sábados, né? Então, que possam continuar fazendo o belo trabalho que estão fazendo, trazendo informações, trazendo notícias e também a parte de entretenimento com músicas e demais programas. Seria isso, presidente. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Com a palavra, o nobre vereador André Quilpe de Figueiredo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. E, com sua permissão, presidente, quero cumprimentar as pessoas que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Hoje quero trazer um comunicado, como sou líder do governo, a todos, a população e também aos nossos colegas vereadores, sobre a questão da creche, praça
que tivemos solicitando algumas informações, até questão de esclarecimento à população. Então, em contato com o Departamento de Engenharia da Prefeitura, buscamos alguns esclarecimentos em relação à obra da creche da Barra Grande, né? E a resposta veio que é importante destacar que, em janeiro de 2021, a empresa solicitou uma prorrogação do prazo de entrega dessa obra para mais 60 dias. E o município concedeu um prazo de 30 dias. Então, para o término da obra, ou seja, então até dia 2 de março, essa obra tem que estar concluída. E por conta do histórico de atrasos que a empresa vem apresentando ao longo dos anos no município, a prefeitura notificou a empresa, né, com aplicação de multa, até porque o prazo de entrega era para janeiro desse ano. Se a empresa não cumprir os novos prazos, serão aplicadas notificações previstas em contrato em edital, inclusive com a possibilidade de abrir um processo administrativo e suspender a empresa o direito de licitar. É importante deixar claro que o município está fazendo tudo o que a lei determina. Em caso a empresa não cumpra com o novo prazo, será penalizada com a suspensão do contrato e incapaz de participar do processo licitatório. Concede uma parte, nobre vereador. Presidente, concede uma parte? Concedo, senhor. Com a palavra, por 2 minutos, o nobre vereador Vladimir Neves de Oliveira. Cumprimento a todos novamente, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem. André, eu vejo um pouco com uma preocupação esse assunto da creche da Barra Grande, o que vai me levar na tribuna nessa noite também. A questão que tu fala aí dos prazos, das prorrogações, e eu venho fazer um pedido encarecidamente para você. O nosso portal da transparência, ele está muito enxuto. Se nós olharmos o portal da transparência do município de Xanxerê, Bom Jesus, há uma cronologia correta do edital, do lançamento do edital, da licitação, dos contratos, de quem venceu, os prazos. E aqui o prefeito também foi no lance faxinal, eu li aquela notícia, o lance entrevistou ele, que ele fala da multa, mas eu lendo o edital, antes tem que ter um processo administrativo, foi aberto esse processo administrativo ou não, isso vem antes da multa, por que não está no portal da transparência? Está difícil de nós, vereadores, ou qualquer cidadão faxinalense, pegar as informações e averiguar, porque esse é um direito nosso. Está muito, as informações estão muito deslocadas no portal da transparência, não sei quem que faz a alimentação desse portal, mas hoje, para mim, ver algumas coisas, demorei 3 horas, mais ou menos, para achar, porque uma hora tinha que ir num lado, uma hora no outro, e ainda tinha coisas que não tinham os contratos lá. Então, eu peço encarecidamente, André, que você verifique isso, a gente tem uma preocupação, a população da Barra Grande tem uma preocupação, e nós precisamos ter as informações corretas para evitar qualquer tumulto ou informações desencontradas e boatos que, quem sabe, aí possam trazer algum prejuízo à administração municipal. Obrigado pela parte, nobre vereador. Concluindo, então, Vlad, é interessante a gente sempre estar por dentro das informações, sem dúvida, o portal Transparência, ele é uma ferramenta de muita valia, né? E é para todos estarem pesquisando e vendo o que se faz dentro da administração. E também a questão, vereadores, o bom é a gente buscar dentro tanto no portal Transparência, mas também dentro dos órgãos, das salas, da licitação, da engenharia, esses esclarecimentos, como o vereador Ronaldo Daga, também outros vereadores foram até a Secretaria de Saúde buscar informações da vacina e foram bem atendidos. Acredito que em todos os setores vão ter uma boa explicação. Senhor presidente, queria relatar aqui até em viagem junto a Florianópolis, semana passada, estivemos com o deputado estadual Moacir Sopel solicitando R$150 mil para a instalação de placas solares na APAI, para dar condições melhores aos alunos, tanto no inverno quanto no verão, vindo assim a ajudar essas crianças que tanto necessitam. E também na Secretaria da Agricultura,
levamos um pedido de 100 mil para atender a AFAM, Associação Faxinalense de Apicultores e Meliponicultores, que é uma associação que foi fundada e está trazendo aí um ótimo resultado de trabalho, né? Com essas pessoas, em torno de 16 famílias sendo atendidas aí pelo SEBRAE, um grande trabalho feito, e levamos esse pedido também na Secretaria da Agricultura. Também na agricultura, um pedido para contemplar o município com a luz trifásica, onde faltam, no interior do nosso município, vários lugares a serem contemplados com luz trifásica, né? Isso é muito importante para esses moradores. Mudou-se muito motores, hoje a luz bifásica, monofásica, às vezes está ficando muito fraca, então nós precisamos desse trabalho e também fomos pedir esse atendimento por município de Faxinal dos Guedes. E também estivemos pedindo na Secretaria da Agricultura 180 mil reais para a reforma da rodoviária, uma parceria com a agricultura, já que o município trabalha a EPAGRE, a SIDASC junto ao município, são contratos feitos pelo município, então pedimos essa parceria entre a Secretaria do Estado, né, e com o nosso município. Por hoje seria isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vladimir Neves de Oliveira. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cumprimento, senhor presidente. Romanos 8:28. Cumprimento, senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos assistem dos seus lares. É uma imensa satisfação estar novamente à casa do povo. Gostaria de me pronunciar rapidamente nessa noite. Alguns assuntos já foram abordados aqui. Primeiramente, tem que parabenizar a todo o pessoal da saúde que está na linha de frente do Covid. E quando a gente fala do pessoal da saúde, é médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, é o pessoal que limpa, enfim, a todos que estão fazendo um belíssimo trabalho. Estamos vivendo, mais uma vez, um momento ímpar. Achávamos que estávamos passando dessa tempestade e a tempestade está voltando com tudo. E, infelizmente, a nossa região, a região oeste de Santa Catarina, a gente vê uma crescente muito grande nos casos de Covid. Tivemos a preocupação e lançamos a ideia domingo aos vereadores aqui da situação, nossos nobres colegas, levaram a incumbência ao prefeito municipal e tenho absoluta certeza que a administração sempre esteve ligada em todos os decretos estaduais, federais, e hoje saiu uma portaria, um decreto, melhor dizendo, na data de hoje, ao qual concordamos. Também é momento de nós segurarmos, né? Segurarmos as pontas, é momento de fazermos aquilo que está no nosso alcance, porque lá na minha casa eu já passei por isso com a minha filha, minha esposa, muitos perderam entes queridos em vários lugares. Nós vemos os noticiários, preocupação do presidente da República entrando em contato com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Não temos mais leitos em Chapecó, não temos mais leitos em Xanxerê. Então, o momento é de nós realmente nos cuidarmos. É óbvio e é complicada a situação que muitas pessoas vão ter suas rendas comprometidas com isso, porque temos os exemplos que foram lidos aqui no começo, bares similares, enfim, outras atividades também que vão perder economicamente. Mas esse é um momento que a gente precisa realmente se cuidar. Parabéns a todos que estão à frente disso, trabalhando em prol da sociedade e da comunidade. Me concede uma parte, nobre vereador. Concedo sim, Kelly. Com a palavra, nobre vereador Jean Kelly Dallagnol, pelo período de 2 minutos. Obrigado pela parte, nobre vereador. Gostaria também de participar e dizer que hoje à tarde, em visita com o diretor do nosso hospital aqui, São Cristóvão, a Marisa Arginello, no dia de ontem e hoje, mais de 75 pessoas passaram no nosso hospital. E dessas 75 pessoas, 90% positivo ao Covid. É informação da diretoria do hospital. E também fui em busca
de ver em um laboratório da nossa cidade, no dia de hoje, de 15 pessoas que fizeram o exame do Covid, 10 positivou. Então, assim, a preocupação é muito grande, é séria, e nós temos que se cuidar e as pessoas também, cada qual fazer a sua parte. Eu vejo, assim, certas pessoas, enfim, é uma situação que uns vão perder, as pessoas do comércio vão perder, com certeza. Tem pessoas aí que vai ter que fechar seu estabelecimento, mas é por um tempo indeterminado. Mas se não há colaboração da sociedade, das pessoas, a situação está aí. E realmente tem pessoas que não estão sentindo a gravidade da situação. E também, aproveitando, nesse momento que eu estava no hospital com a direção, ligou Heron Giordani, que faz parte hoje do governo estadual, conversando com o diretor, aonde pedindo de 10 a 12 leitos, mas não para atendimento da Covid. Então, a situação é grave. É para a situação da região, específico para outras doenças. Então, assim, estão migrando de outros municípios, pedindo parceria para o nosso município aqui, Hospital São Cristóvão, de 10 a 12 leitos para atender situações clínicas diferenciadas, não do Covid. E infelizmente, a situação está aí, as pessoas têm que entender essa gravidade. Obrigado pela parte, nobre vereador. Realmente o assunto é delicado. E quem sabe a população não saiba, mas pesquisando no portal da Transparência, Faxinal dos Guedes recebeu, a partir de março, abril de 2020 até agora, para o Covid, R$ 4.617.997,82. E lá no portal da Transparência fica um pouco complicado de você ver onde foi esse dinheiro, as despesas, o que foi utilizado com todo esse dinheiro. Então, gostaríamos que, de repente, alguém se pronunciasse, a administração municipal, enfim, a todos, para prestar uma conta para a sociedade. Porque até mesmo, de repente, esses exames que são feitos, que demoram de 7 a 10 dias, que vai para fora, quem sabe pode-se usar esse dinheiro também um pouco para fazer o exame na hora, para evitar qualquer problema, principalmente quem tem comorbidades em idosos, né? Então, a gente pede para a administração, o líder da oposição, André, que possa verificar, e também é uma prestação de contas da nossa sociedade. E me chama a atenção no portal da Transparência também, onde se relata de contratos sobre o Covid, 2 contratos que eu creio que não tem nada a ver com o Covid, que está lá, quem sabe é erro de quem postou ou não, gostaria do esclarecimento também. Dia 15 de dezembro, realização do concurso, um contrato de R$ 24.500 lá junto com os contratos relativos ao Covid, na pasta do Covid. E uma licitação de 15 de dezembro também, e essa me chamou muito a atenção, de aquisição de óleo diesel para o ano todo de 2021, na casa de R$ 2.235.000, quase 700 mil litros de óleo diesel, também na pasta sobre Covid. Talvez seja um erro, talvez não seja, mas eu gostaria que isso viesse também, essa explicação, para essa casa. Meu tempo está quase se findando, mas não posso deixar aqui de falar um pouco da creche da Barra Grande, iniciada no ano de 2016, pelo então saudoso não, está vivo ainda, graças a Deus, Edgar Giordani, prefeito, um dos melhores prefeitos e, sem sombra de dúvida, o melhor prefeito da história de Faxinal dos Guedes, iniciou essa obra. Essa obra foi iniciada em 2016 e passada para outra gestão continuar. E aí muitas desculpas pairam no ar, mas, afinal de contas, quem é o prefeito municipal? Uma hora é a empresa que tem problema, uma hora é aditivo, outra hora não tem dinheiro. Aquela obra ficou deteriorada, 4 anos fechada, para 5 anos fechada. A quem vai pagar essa conta da depredação, de quem roubou os fios? Quem tem que prestar conta é o prefeito municipal, é essa administração. Está na hora de nós parar de jogar a culpa em um e no outro. Agora, quem está prefeito é o senhor prefeito municipal. É ele que tem que resolver. Afinal de contas, vamos nos unir e vamos resolver. Rescinde o contrato. Se é problema da empresa, vamos usar a lei, vamos usar aquilo que realmente está no contrato, porque eu li o contrato 3 vezes hoje e eu acho que não está sendo cumprido esse contrato, tanto de ambas as partes. Concede uma parte, senhor vereador? Se o presidente conceder, que o meu tempo esgotou aí. A parte vai acontecer, mas não vai ter tempo para uma resposta. Aí fica na sua, né, de permitir a parte ou não. Concedo sim, nobre vereador. Com a palavra, o vereador André Quilpa de Figueiredo, pelo tempo de 2 minutos. Vereador Vlad, sem dúvida, não podemos ficar jogando de um para o outro, né?
É uma obra importante que a comunidade está precisando saber. Então, foram essas, o que eu trouxe há pouco na tribuna, são as respostas que a gente buscou junto à engenharia, né? Então, acredito que a empresa que retomou a obra, que está fazendo, ela está sendo judiciada, né? E ela vai ter que cumprir nesses prazos, como tem um prazo para encerramento, né? Dia 2 de março. Se não tiver, essa empresa vai ser autuada, né? Que era para estar pronta. E essa questão de um joga para outro, não podemos entrar nesses méritos, né? Senão nós vamos ter uma discussão muito grande, muito profunda, e vamos voltar, nós temos que andar para frente, né? Não retroagir. Mas eu peço, o senhor pede, senhor vereador, que essa obra seja concluída, sem dúvida. E é o que vai ser feito pela administração municipal, acredito, dentro do tempo hábil. Ok, teria mais coisas, mas muito obrigado, meu tempo esgotou. Obrigado a todos aí. Com a palavra, o nobre vereador Silvio Rosa da Silva. Cumprimento o senhor presidente. Com sua permissão, cumprimento os senhores vereadores. Em especial, cumprimento a todos os faxinalenses e demais que nos ouvem através das mídias e redes sociais. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna hoje é preocupação. Antes de começarmos os trabalhos na Câmara, vereadores, prefeito, secretários, fomos às rádios e redes sociais e ali foi feito discursos calorosos, referindo-se que agora, nessa nova legislatura, faríamos o possível para que resgatássemos o papel de destaque desta casa. E a união entre o Legislativo e o Executivo para trabalhar em prol de um bem comum para a população. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que velhos hábitos políticos passados ainda estão entranhados em nosso meio. É preciso, senhor presidente, urgentemente rever alguns de nossos conceitos. Ou esta casa e o Poder Executivo travarão mais 4 anos uma batalha sem causa. Eu vou citar um exemplo aqui, a escolha das nossas comissões, onde nenhum vereador de oposição faz parte das 4 comissões existentes nesta casa, a não ser como suplente. No artigo 29 do nosso regimento interno, diz assim: a composição das comissões será feita por indicação dos líderes de bancada. A mesa diretora observada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Inciso 1. Não havendo indicação, proceder-se-á à escolha dos membros por meio de eleição secreta, realizando-se um escrutínio para cada uma das comissões. Inciso 2. Cada vereador votará em 3 nomes, considerando-se eleitos nesse escrutínio único os mais votados. Inciso 3. Em caso de empate, considerar-se-á eleito entre os mais votados o vereador do partido não representado na comissão. Se todos estiverem representados em comissões, será considerado eleito o mais idoso. Inciso 4. O suplente substituirá o membro efetivo em suas faltas e impedimentos. Mas a escolha, senhor presidente, para a formação dessas comissões baseou-se no artigo 12 do nosso regimento interno, ao qual vou ler. A mesa, artigo 12, a mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas na lei orgânica ou por resolução da Câmara, ou delas implicante e resultante. Primeiro, nomear e empossar as comissões. Para mim, senhor presidente, está claro aqui que está sendo ferido o artigo 58 da nossa Constituição Federal e o artigo 29 do nosso regimento interno.
O que é isso? Democracia ou autoritarismo? Senhor presidente, que fique registrado que estamos aqui como oposição para contribuir e ajudar, não para travar batalhas partidaristas ou brigas de egos. Eu disse em um comentário na minha rede social, onde alguém comentou sobre uma postagem que fiz sobre a reunião a qual não fomos convidados. A pessoa comentou: mas sempre foi assim no passado, quando a maioria era oposição. Eu respondi: sempre foi assim. Mas é porque sempre foi assim no passado que devemos continuar assim? Devemos mudar a nossa maneira de fazer política. Temos que tentar ser melhores em nossas atitudes, porque senão se tornará sem sentido a nossa estada aqui, para resgatarmos o papel de destaque desta casa. E por que não se dizer da democracia sem viés político? Senhor presidente, concede a parte, nobre vereador. Concedo. Com a palavra, para partear por 2 minutos, o vereador Ronaldo Daga. Gostaria de pegar um gancho, então, no pronunciamento do nosso colega Silvio, que é como representante do Podemos, o único candidato do Podemos de bancada. Eu acredito que nós também temos esse mesmo pensamento, presidente, porque eu vejo dessa maneira que a democracia ela tem que ter essa mistura de ideias, de pensamentos, sendo situação e oposição. E realmente nós não participamos de nenhuma das comissões. E essa troca de informações, troca de ideias, é válida por todo o nosso município. Então, aproveito esse gancho para deixar aqui o meu registro, analisando o regimento, lendo com calma, penso da mesma maneira. Obrigado, Silvio. Eu já quero deixar aqui, senhor presidente, uma sugestão também, que esta casa reveja o tempo que nos é dado nessa tribuna de 5 minutos para os nossos pronunciamentos, pois vejo que é muito pouco tempo quando aqui apresentamos um projeto ou uma indicação a qual não temos o tempo para ser explanada. Por hoje seria isso, senhor presidente. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos. Com a palavra, o nobre vereador Marciano Alves dos Santos. Cumprimentar, senhor presidente. Com sua permissão, senhor presidente, cumprimentar os nobres vereadores, as pessoas que nos honram através de suas presenças, através das redes sociais. Hoje, vim aqui dizer que a Prefeitura definiu, hoje, que a partir de quinta-feira, dia 18, fará novamente o centro de triagem. O local de atendimento será na unidade de saúde do bairro São Cristóvão e no hospital, onde serão atendimentos apenas para pacientes com sintomas gripais. Os demais atendimentos serão realizados na unidade de saúde central. Hoje, Faxinal dos Guedes registrou 22 casos positivos que na saúde registrou ali no Departamento de Saúde. E o maior número de casos diários desde o início da nossa pandemia. E de acordo com as informações que recebemos, a expectativa é que a situação piore nos próximos dias. Por isso, é importante que toda a população siga à risca o decreto, que foi aplicado em todos os municípios da AMAI e que se cuide. Em conversa com o secretário de Saúde, ele me colocou que as pretensões são pessimistas. Com certeza vai piorar. Então, assim, devemos se cuidar. Peço que todas as pessoas cumpram o decreto, se cuide da sua família, cuide dos seus filhos, dos seus avós. Pense neles, pessoal. Não adianta agora, por causa de uma semana, 2 semanas, nós ficar brigando com o vizinho, com o dono da loja, com o dono do bar, com o dono do restaurante, por que não abre, por causa das academias. Eu sei que academia é saúde, mas 15 dias, pessoal, será que... Eu sei que vai afetar no bolso, mas é importante para a nossa saúde.
A partir do momento quando nós começar a perder algum da nossa família, nós vamos sentir. Por que eu não tinha feito isso antes? Também gostaria, senhor presidente, fazer um pedido ao executivo que no bairro Antonioli, na rua Boa Esperança e na rua Sarandi fossem colocadas lombadas, aonde perto do parque das crianças lá no bairro Antonioli passam carros de alta velocidade e está muito perigoso. Senhor presidente, seria isso. Um abraço a todos. Me concede uma parte, nobre vereador. Concedo? Com a palavra, o nobre vereador para partear em 2 minutos, Jean Kelly Dallagnol. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Marciano. Gostaria também aqui de deixar a sugestão, atentamente no pronunciamento do nobre vereador, essa questão da triagem, eu dou uma sugestão aqui. O hospital, postos de saúde dos bairros e no posto central, na minha opinião, não seria o lugar adequado, porque ali circula muitas pessoas com diversas situações de saúde. Eu sugeria um lugar somente para atender o Covid. Aqui um pouco, o posto do bairro São Cristóvão, mas as pessoas do bairro também precisam desse posto de saúde lá. Eu teria uma ideia aqui, uma opinião. Nós temos no campo municipal uma academia aberta hoje que não é utilizada, é um lugar amplo e aberto. Eu sugeria aqui, nobre vereador líder da situação, que fosse levado ao conhecimento do Poder Executivo de fazer lá essa triagem, de começar por lá, porque nós temos que evitar aglomeração. O hospital não é somente o Covid e os postos de saúde também não são exclusivos para atender o Covid. Então fica aqui a minha sugestão e a minha ideia. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Jean Kelly, nobre vereador Jean Kelly Dallagnol, e dizer que vai ser feito um local apropriado para isso. Também dizer que, como disse, as outras unidades, como vai ser lá no bairro São Cristóvão, serão colocadas para o centro, posto central. Então, é isso que as pessoas vão lá. Mas vai ser feito um posto que o secretário colocou para nós que vai ter esse posto para um lugar só do Covid. Seria isso, senhor presidente? Um abraço a todos. Com a palavra, o nobre vereador Jean Kelly Dallagnol. Meu boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente. Em nome dele, cumprimento meus colegas vereadores, população de Faxinal dos Guedes. Falar em Covid, a população está esgotada, está cansada. Mas é uma situação que realmente é muito preocupante. E com certeza, todos os colegas vereadores, Poder Executivo, pessoas envolvidas na saúde, lembrando também Polícia Civil, Polícia Militar, o SAMU, bombeiros que estão em linha de frente, é uma situação muito delicada. Como apartei colegas vereadores aqui, hoje em visita o nosso diretor do hospital, em visita ao Poder Executivo Municipal, em visita à Polícia Militar de Faxinal dos Guedes, digo e insero o Covid aqui. É muito preocupante. Nós falamos, escutamos, mas quem está passando? Familiares que estão sendo transferidos para outros lugares distantes, que não sabem se voltam vivos ou infelizmente, né? Então, assim, nós temos que se cuidar. Não é brincadeira e é uma situação delicada, nós todo momento, toda hora estar falando disso.
mas as pessoas têm que se cuidar, cada um tem que fazer a sua parte. E, infelizmente, fica o sentido, porque tem pessoas que realmente dependem do seu trabalho, dependem da sua renda, mas é um momento que realmente nós não temos nem o que dizer. É delicado, a situação está aí, o Brasil está aí, o mundo está convivendo com isso, Santa Catarina com isso, o nosso município também. Insere, então, a questão do Covid, e gostaria aqui de informar as pessoas, aproveitando o pronunciamento do vereador do bairro Antonioli, meu amigo Marciano, também fui questionado por uns moradores de lá, o cruzamento da rua Boa Esperança e a Irmã Denês, mais preciso, em frente à mecânica que tem no bairro lá do meu amigo Greiner, não tem uma sinalização, aonde que diz preferencial, né? As duas descem, se encontram na bifurcação, e eu gostaria, aqui uma ideia, que indicação, né, senhor presidente, não pode ser feito na tribuna, não pode pedir indicação na tribuna pelo regimento, fica aqui uma sugestão de sinalizar lá e realmente ver o que acontece naquela situação. E também cobrei do comandante, né, agradecer aí pela atenção do comandante Fabiano, que o nosso bairro, justamente nesse local, não tem uma câmara de vigilância. E ele vai providenciar, a câmara está aí, tem que colocar uma câmara de vigilância no nosso bairro lá. E também na rua 7 de setembro, que é a única rua do centro, do bairro São Cristóvão, que não tem também essa câmara. Então, vai ser providenciado também essa questão de câmara. E, defendendo aqui os nobres vereadores, que às vezes é colocado, o vereador não deve falar e pedir lombada. É um mal necessário, colegas vereadores, porque, infelizmente, certas pessoas, certos motoristas não têm condições de tráfego, porque, infelizmente, ao bairro São Cristóvão, onde eu tenho meus negócios lá, é desumano, tá? Então, assim, tem lugares que tem que ser colocado lombada assim, mal necessário, infelizmente, por certos condutores. Não tem o que fazer. Vamos evitar, para depois aqui, nós não vir aqui falar em tragédias. Então, aqui na rua 7 de setembro, teria que fazer uma avaliação. Tem vários lugares aí para se colocar lombada, e também no bairro Antonioli, perto ao colégio nosso, e a rua Boa Esperança, que ali também, infelizmente, tem pessoas ainda que não sabem conduzir veículo dentro da nossa cidade. E para concluir, senhor presidente, não poderia esquecer a morte de um ex-deputado federal, Gervásio Silva, em nome do partido PSD de Faxinal dos Guedes. Deixo aqui os sentimentos à família, se possível, encaminhar um ofício à família, agradecendo as emendas parlamentares, o que esse deputado fez muito por Faxinal dos Guedes. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos, e população, vamos se cuidar. Boa noite. Passamos agora ao momento da presidência. Em primeiro lugar, gostaria aqui de fazer uma meia-culpa, porque no pequeno expediente hoje, quando estavam sendo feitas as leituras das matérias enviadas a essa casa, eu interrompi a leitura do vereador Marciano, achei que tinha acabado, e o vereador Kelly ia questionar o tempo de bancada. E eu iniciei a ordem do dia sem ter checado com ele o que ele queria falar naquele momento, então aqui peço desculpas, erro meu. Também gostaria de dizer, com relação ao que falou nessa sessão o vereador Silvio Rosa, que eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que nós conseguimos finalmente entender qual que é o ponto dessa situação. É o artigo 12, inciso 1º. Então, quando nós somos vereadores, até que a lei seja promulgada, nós podemos questionar sua constitucionalidade, se ela é válida, inválida, se ela é legítima ou ilegítima,
até a promulgação. Depois disso, cabe ao judiciário dizer se uma lei ela é ou inconstitucional ou inconstitucional. É o que chamamos no direito de presunção de constitucionalidade das normas. Então, até que o judiciário não venha para nós e diga esta lei está errada, essa lei está valendo. Por mais que seja errada, o que é mais curioso, mas é assim. Então, autoritário da minha parte seria, ou da parte da mesa diretora, seria ignorar uma lei, ou fingir que ela não existisse, porque ela existe. E concordo, eu acho que é uma lei, se for ver a fundo, pode ser uma lei, inclusive, inconstitucional. Só que aí que está a questão. Nós precisamos que ela seja declarada inconstitucional ou nós podemos revogá-la. Então, aqui sugiro, sim, daqui a pouco, que nós façamos um projeto de emenda ao regimento interno dessa casa, alterando esse dispositivo, porque também não é razoável exigir que tanto o presidente quanto a mesa diretora vá contra a lei. Deixar mais democrática, é verdade, modernizar. Na primeira sessão que tivemos, a sessão preparatória, nós conversamos, os vereadores, sobre vários pontos que podiam ser melhorados no nosso regimento, na nossa lei orgânica. Então, eu acredito que no decorrer dos trabalhos, vamos ir atrás, esses pontos, né, os pontos que estão contraditórios, legislação ambígua, que elas sejam revistas. Porque a única forma da gente deixar para trás esse artigo 12, inciso 1º, é através da revogação da lei, né? Então, aqui fica a minha questão. Também gostaria aqui de dizer que fomos a Florianópolis na semana passada, juntamente com o vereador André Quilpa de Figueiredo, o líder da situação, e também o vice-presidente da APAI, o senhor João Faquinello Neto. Nós tínhamos essa viagem marcada, pedindo verbas, como disse aí, discriminou o vereador André, o vereador Café, e também fizemos outros pedidos. E consegui falar com o deputado Silvio Deverec, que assumiu a suplência do deputado Alter Silva. O Alter Silva foi para a pasta da Agricultura, e agora entrou como suplente o vereador Silvio Deverec, e ele me garantiu uma emenda de R$111 mil para a educação. Vou voltar a falar disso quando a emenda for realmente paga, porque nós temos que esperar que seja empenhado, aí sim a gente pode fazer tudo isso, né? Mas assim, fico feliz. Outras conquistas também, pedimos ao deputado Alter Silva que faça a reforma da rodoviária no sentido de ser agora a Secretaria da Agricultura, porque paga-se um aluguel mensal à Secretaria da Agricultura. Então, se o Estado bancasse, seria um custo que o município pararia de ter, né? Então, pararia de pagar aluguel e usaria melhor a rodoviária que hoje está subutilizada e precisando de reformas realmente. Então, ao invés do município fazer isso, nada melhor do que o Estado, demonstrando seu interesse nos agricultores de Faxinal dos Guedes, enfim, faça essa reforma também. De modo geral, seria isso. Declaro encerrada esta reunião de trabalho, ficando convocados os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 23 de fevereiro, no mesmo local e horário. A reunião está encerrada.